Chamada dos senhores vereadores. Carlos Antônio de Castro Lopes, Evandro José Clóvis, João Fernando de Assis Cipriani, Joaquim Benedito de Almeida, Marcos Martins, Otávio Júlio Gonçalves Filho presente, Pedro Adélio Viana, Renato Augusto Alves Ribeiro e Rita Edith de Oliveira Fernandes. Solicito aos seus vereadores que se coloquem de pé. Havendo o número legal, declaro aberta a sessão e vamos iniciar os trabalhos. Convido para dar entrada ao plenário o prefeito municipal, o senhor Joaquim Assis Nascimento, o vice-prefeito Joaquim Carlos Perota, o chefe de gabinete Norival Zapierre, eu convido também o senhor José Carlos de Almeida, Departamento de Contabilidade, a senhora Lília Carnivale, Departamento de Fazenda, porque vão também, junto com o prefeito, compartilhar a apresentação. Eu quero registrar também a presença do senhor Gilson Dorico, da Comunicação, Marco Antônio de Martim, Licitação, Renata Faza de Almeida, Controle Interno, Fernanda Gama, Departamento Jurídico, Luzmar dos Santos, Departamento de Obras, Luiz Fernando Serimarco, Cadastro e Tributos, Bruno Bitarello, RH, Giovana Cabral, Educação, Delfina de Martim Guedes, Assistente Social, Juliana, Coordenadora de Enfermagem, Priscila Guimarães, Vigilância Sanitária, Eva, Epidemiologia, Maurício, Agricultura e Meio Ambiente, Adriana Manso, Coordenadora do PSF, Rodrigo Pires, Compras, Almoxerifado, Daniela Pita e Claudete, Saúde, Geraldo, da Cultura, as diretoras escolares, Laila, Sênem, Maria Tereza, Lívia, Rosilene. Queria registrar também a presença do senhor Itamar Barbosa, presidente da Associação de Produtores Rurais, o senhor Valber, presidente da SPM do Banheirinho, e o senhor Jaci Marçal Cândido, vice-presidente da Associação do Banheirinho. Esta audiência pública foi solicitada pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal através do ofício número 69/2013 e ofício número 134/2013 e convocada pela presidência da Casa no dia 24 e 27 de março de 2013, tendo como finalidade dar cumprimento às obrigações impostas por força do disposto no parágrafo 4º do artigo 9º, inciso 1º do artigo 63. Parágrafo 4º do artigo 9º. Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública, na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, ou equivalente, nas casas legislativas, estaduais e municipais. Saliento que essa audiência pública terá como matéria exclusiva a demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais no âmbito do Poder Executivo Municipal, referente ao primeiro quadrimestre do exercício financeiro 2013. Assim sendo, toda audiência pública regimentalmente tem um rito próprio, diferenciado de uma reunião ordinária. Inicialmente, vamos passar a palavra para o senhor prefeito municipal, Joaquim de Assis Nascimento, que é o autor da convocação dessa audiência pública e, caso queira, poderá compartilhar o seu pronunciamento com os membros de sua equipe de governo.
Durante a fala, a exposição do assunto não poderá ser aparteado. Depois será aberta a palavra aos cidadãos previamente inscritos, que durante 2 minutos irá fazer suas colocações estritamente dentro do tema da audiência pública. E em seguida, os seus vereadores poderão fazer uso da palavra. E, finalmente, o prefeito irá fazer as conclusões finais. Eu quero também registrar a presença da Fernanda, primeira-dama, e Anabela Carneiro Franco. Concedo a palavra ao senhor prefeito municipal. Boa noite. Alô. Boa noite, senhor presidente, vice-presidente Otávio, Edith, demais vereadores, senhoras e senhores, secretários, população. A gente retorna hoje a essa casa com a obrigação de dar publicidade de acordo com a determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal, que são das metas fiscais para o primeiro quadrimestre. Logo no início do ano nós estivemos aqui e naquele momento nós fizemos a apresentação de resultados que não estavam ligados diretamente ainda ao exercício do nosso mandato. Hoje, de uma forma mais minudente, nós vamos ter condição de poder esmiuçar um pouco mais os números e, aproveitando depois um pouco do tempo, eu peço licença à casa para poder fazer uma breve apresentação de não metas fiscais, mas uma breve apresentação do trabalho realizado nesse primeiro quadrimestre. Eu vou, por hora, declinar o tempo, agradecer à casa mais uma vez pela acolhida, para que possam o Zé Carlos e a Lília proceder à apresentação da primeira parte, que é justamente a parte do cumprimento das metas fiscais. Boa noite a todos. Estamos aqui hoje para apresentar as metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2013 e, conforme já apresentado pelo presidente da Câmara aqui, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, da Lei 101, parágrafo 4 no artigo 9. Aqui nós estamos apresentando os gastos do primeiro quadrimestre do 2013 da educação, pegando por base os impostos de transferência, que foi recebido em torno de 12.399.925,12, o mínimo que tem que ser aplicado é 3.999.991,28, e até no momento foi aplicado 2.826.116,69, que está demonstrando que um déficit de 2,21%. Mas isso aí, início de ano, vai gastando, por tempo, vai gastando, vai acertando, vai regularizando essa parte dos gastos com educação. O Fundeb deu um saldo final, o saldo anterior de 61 mil, teve 30 mil de restos a pagar, o saldo residual sobrou mil para gastar para reprogramar para 2013, foi de 31.849,13. Mais a arrecadação que tivemos de 1.559.747,50, teve uma despesa de 728.023,70, tem um saldo na conta de 463.572,93. No quadro abaixo, estamos demonstrando que estamos já atingindo um mínimo de 60% com o gasto com Fundeb, das professoras, dentro de sala de aula. Já estamos atingindo já esse primeiro quadrimestre. Saúde. É baseado no mesmo
da educação, as receitas, impostos de transferência, o mínimo que foi 12 milhões, né? O mínimo 1.859.000, já gastou-se, pode perceber, 3.118.000, que está dando um percentual de 25%, uma diferença acima de 10,15%, e ainda tinha um saldo na conta de 22.000 que ainda está programado para ser gasto ainda, mas que já encontra na conta. O saldo é transferido para a conta, que é feito 3 vezes no mês, da conta tanto de educação como para a saúde. Despesa de pessoal. Temos uma receita corrente líquida de janeiro de 2013 a abril de 2013 de 36 milhões. Tem um probleminha aqui, gente. Mas não seria janeiro de 2013, não. Seria maio de 2012 a abril de 2013, que seria dos últimos 12 meses. Uma receita líquida de 36 milhões, sem inativo, está dando 48,88% de gasto com pessoal, e com inativo 49,68%. Isso aí é o seguinte, porque o estado de Minas é o único estado que eles, lá os inativos, lá o gasto dele está acima do percentual. Então, na hora que, quando a gente faz a prestação de conta, o que vai, por enquanto o Estado ainda não regularizou, prevalece o item 4 ali, que seria despesa do pessoal sem inativo. Aí quando passar o Estado acertar as despesas do pessoal, vai passar a vigorar o de baixo. Resultado nominal. Isso aqui são o que é previsto no primeiro quadrimestre e o que é realizado. Receitas. Foi prevista 15.799.647, foi arrecadada 14.678.706,36. Isso é a receita corrente, mas aí, quanto de capital, e menos a dedução do Fundeb, vocês podem perceber, que teve uma receita líquida de 13.648.000, prevista, ou melhor dizendo, 13.648.841 prevista e realizada de 12.620.616,18. Despesa. Estavam previstas no primeiro quadrimestre em gastar 13.660.126 e foi gasto apenas 9.686.731,78. Com isso, o resultado primário, que é a soma da receita, menos a aplicação financeira, menos a despesa que é deduzida também da amortização da dívida, ficou em 241.167 negativo, a previsão. E a nominal seria todas as prestações de contas, seria todas as receitas, menos as despesas, deu um resultado nominal negativo de 64, isso é na previsão. Já na realizada, o resultado primário ficou em 2.229.300,31. E o resultado nominal, e já incluindo toda a receita menos a despesa, R$ 2.910.297. Isso aqui é a dívida consolidada. Essa dívida, como foi falado até na última apresentação, está sendo amortizada. No caso nem seria, é do município, né? No caso, né, nós estamos apresentando do município. Em 2012, a dívida estava em 215.078,
hoje, dia 30 de abril, ela caiu para 121, ela foi amortizada, caiu para 191.490, tendo disponibilidade financeira de 6.989.446,77. Os demais ativos financeiros, obrigações patronais, 10.902,21. Aí a gente tira os restos a pagar, que é 7.444,82. Dá uma dívida negativa, quer dizer o seguinte, que o município não tem dívida. É um valor líquido de 6.801.415. Isso em 30 de abril de 2013. Isso aqui é o comparativo das metas de arrecadação. Foi previsto no primeiro quadrimestre em arrecadar 13.648.841. Por enquanto, nós não atingimos a meta. Arrecadamos, por enquanto, 12.620.617. Uma diferença negativa, no caso, de 1.028.224. Isso aí apresentando em gráfico para as pessoas visualizarem melhor em relação à arrecadação e à previsão para arrecadar. Agora, nos próximos dois, esse mais um outro aí, gráfico, nós vamos mostrar como que é gasto, as duas formas, como que é gasto a despesa do município. Dessa maneira aí, é de acordo com os elementos. Pessoal ativo. Mas isso aqui, gente, não é em relação à receita do município, não, tá? É em relação de toda a despesa do município. Senão o pessoal vai fazer confusão. Ah, mas tem 58%. Mas não, isso aí não é referente à receita, não. É referente à despesa mesmo total do município. 58% um pessoal ativo, 1% um pessoal inativo, juros e encargos é menos de 1%, outras despesas 40%, investimento por enquanto é 1%, amortização da dívida é menos do que 1%. Aí, vou passar o outro. E o próximo, mostramos de acordo com a função programática, o que é gasto de acordo com administração, assistência social, previdência social, saúde, e mostrar no caso a saúde, como é que ela já está, a educação e as demais ali que ainda está fora da administração, está com um valor até bem baixo. Isso, gente, foi a apresentação que nós fizemos breve das metas do primeiro quadrimestre. Aí queria ver no caso aí, se houver alguma dúvida, possam perguntar. Eu vou só aproveitar, e passar a palavra para a Lília. Vocês acabaram. Vou passar a palavra para a Lília, que ela vai estar. Ô Lídia, antes de você iniciar, eu também queria registrar aqui a presença do senhor Alexandre, Departamento de Transporte, do senhor Antônio Jorge, servidor da Prefeitura de Vespasiano, e o senhor José Messias Oliveira Leite, vice-presidente da AMA. Gente, só para esclarecer algumas coisas que o Zé Carlos falou assim, mais rapidamente, algumas coisas quanto à arrecadação, que aí já é mais a minha área financeira. O que tem acontecido, por que a gente não tem chegado a cumprir as metas de arrecadação? A gente tem previsto no orçamento o que vai ser arrecadado. O orçamento, como já é explicado para todos, é uma peça fictícia e esse orçamento que a gente está exercendo esse ano não foi feito pela gente. É um orçamento que está previsto pela gestão anterior para a gente cumprir. Então, as metas são programadas de acordo com toda uma estimativa, a gente se pauta nas receitas de acordo com os anos anteriores e tenta cumprir. Aí o que tem acontecido e por que a gente não tem cumprido tais metas?
o que a gente teve aí nesse primeiro quadrimestre? Uma previsão de 13.648.841 e o realizado de 12.620. O que mais impactou para que a gente não conseguisse atingir essa meta? Foi, no caso nosso específico aqui, foi a queda no ICMS, que só de ICMS a gente teve previsto para esse quadrimestre R$8.103.483 e a gente arrecadou R$6.477.623, que dá uma queda, um déficit no caso, de R$1.625.859. Isso só o ICMS, só a queda no ICMS, já cobre esse déficit que teve na arrecadação toda do quadrimestre. E isso se deu por quê? Porque não houve um acompanhamento no VAF durante os anos anteriores e a gente teve uma perda muito grande de receita. Quais medidas, que agora o que nos cabe é tentar sanar essa situação para resolver o problema. Quais medidas a gente tem tomado? A gente está fazendo o acompanhamento do VAF agora para tentar, no próximo ano e nos 3 anos seguintes, recuperar essa receita de ICMS para tentar cobrir um pouco esse déficit. E aí, nessa situação, aqui que o Zé Carlos mostrou aqui dessas despesas por função. O que a gente tem visto ali? Na educação, a gente cumpriu já os gastos do Fundeb, o mínimo dos 60%, e com certeza esse gasto vai superar, porque em janeiro a gente não tem a educação funcionando. Então, a nossa folha de pagamento em janeiro, ela é bem menor do que nos outros meses. Agora, com a volta das aulas, esse gasto se regulariza e a gente chega a gastar no Fundeb mais de 80% só com folha de pagamento. Então, aquele 62% ali de Fundeb que está hoje, ele vai gastar mais ou menos uns 80% a 85% só com folha de pagamento. Isso vai recuperando ao longo do ano. E os 25% da educação ainda não foi atingido, porque a gente não começou a mexer com investimentos na educação. A gente está gastando ainda só o custeio da educação até agora. Começando esse investimento, aquela diferençazinha é sanada e a gente supera esses 25%. Não passa, não chega, não fica abaixo, na verdade passa muito. E com relação à saúde, nem tem que demonstrar nada, porque já passou muito do que tinha que gastar. A gente já está com superávit de mais de 10% na saúde. E as outras funções ali tem um gasto bem equiparado e é todo ele gasto de custeio. Qual aquele gráfico em pizza? E com relação a esse quadro, o que demonstra hoje da nossa administração com relação à despesa? Está difícil para a gente, porque a gente viu no gráfico, no outro quadro que a gente mostrou ali, o quê? A gente tem hoje, sim, financeiro, mas a gente não tem orçamento. Por quê? A gente tem em caixa R$6 milhões, é a nossa disponibilidade financeira. Mas está difícil para a gente administrar, está difícil para o Joaquim trabalhar. Por quê? Porque ele tem disponibilidade para investimento de 1%, de acordo com esse gráfico. Porque a gente está gastando dos 100% de despesa, 59% só com o pessoal. Então está difícil para a gente conseguir remanejar da forma que está a administração hoje, para que a gente consiga fazer investimento. A gente gasta 40% de despesa só com o custeio da máquina, só para manter a máquina funcionando. E 59% só com o pessoal, sobrando 1% para investimento. Então, da forma que está difícil para a gente conseguir fazer obra, para a gente conseguir remanejar. A gente tem que pensar uma outra forma, outras políticas, e é isso que o Joaquim está tentando, ele vai expor melhor aqui, depois eu terminando aqui, para a gente conseguir fazer isso. Então, é por isso que às vezes as pessoas questionam o aumento que foi dado, por que não dá mais aumento com tanta disponibilidade financeira? Porque a gente tem disponibilidade financeira, mas a gente não tem disponibilidade orçamentária. A gente tem que cumprir a lei de responsabilidade fiscal, mas a gente tem que cumprir os índices
e com a forma que a nossa despesa está distribuída, que não foi uma coisa que a gente fez agora nesses 4 meses, é uma coisa que a gente herdou de uma administração de 4 anos, é difícil que a gente agora conseguir modificar isso em 4 meses. É uma coisa que a gente tem que ir ajustando ao longo do tempo para a gente conseguir equiparar isso, para a gente conseguir ajustar isso de uma forma melhor, para conseguir colher frutos para frente, nos próximos anos. É em vista dessa disposição das despesas que está difícil da gente conseguir equiparar, da gente conseguir administrar de uma outra forma. Dar um aumento que às vezes a gente considere mais justo, mais digno, e de às vezes fazer até investimento. Alguém quer perguntar alguma coisa, fazer alguma colocação? Bom, gente, eu vou aproveitar um pouco do tempo para poder fazer algumas considerações agora, até mesmo com uma apresentação que eu preparei aqui de forma muito sucinta e objetiva, para poder fazer um pouco da demonstração do que nós realizamos nesse primeiro quadrimestre. Mesmo diante das dificuldades que a gente tem de administração, muito em virtude, absolutamente em virtude de questões orçamentárias legais, a gente vem conseguindo fazer alguns ajustes, o que já nos deu condição de ter hoje uma sobra de caixa que vai nos permitir, num curto prazo de tempo, retomar a questão dos investimentos na cidade. Alguns já estão programados, alguns outros vão estar vindo ao município em forma de convênio no momento oportuno. Nós já temos a indicação no Orçamento Geral da União. Só um momento. Então eu vou fazer um primeiro, o Zé Carlos fez uma parte mais formal, uma parte mais complicada, mais enjoada, muito árida, como a gente já costuma dizer nas outras apresentações, e eu vou tentar de uma forma mais prática fazer uma demonstração de resultados daquilo que efetivamente nós estivemos realizando no primeiro quadrimestre. Eu fico muito à vontade aqui, porque a maior parte da minha equipe está aqui, né? Muito do que vai ser exposto aqui foi tirado de relatórios gerenciais que essa equipe produziu. Eu ainda não acabei de ler de forma detalhada o relatório de todos, mas eu já consegui fazer um apanhado, né, porque muitas dessas ações a gente esteve acompanhando no dia a dia, né? Agradecer o empenho da equipe. Eu tenho a felicidade de ter uma equipe muito articulada e comprometida. O pessoal está todo mundo muito envolvido, está todo mundo 100% determinado em trazer um bom resultado. Agora nós já vamos começar uma metodologia de planejamento para evitar situações como essa, de incompatibilidade de orçamento, incompatibilidade de financeiro, que já vai ser o exercício para poder estar fazendo o PPA, que é o Plano Plurianual, que vai abranger aí sim as ações de governo que nós planejarmos. A intenção nossa é, atendendo até uma metodologia imposta sugerida pelo governo do Estado de Minas Gerais, que nós estamos fazendo uma capacitação em gestão, que nós tenhamos pactuado com os secretários aquilo que nós vamos estar realizando no período de 4 anos, né, nos 3 anos e meio que nos restam, para a gente, inclusive, exteriorizar esses contratos para que a população possa estar acompanhando o que vai ser feito e da forma como está sendo feito. Eu vou falar sobre setores específicos: educação, saúde, administração, fazenda, obras, transporte, agropecuária, meio ambiente, assistência social, cultura e turismo. E, embora não seja competência específica do município, também sobre segurança pública, porque nós estamos tendo que fazer o custeio e investimento de algumas ações para poder dar condição da força estatal estar operando no município. E olha que não está atendendo ainda da forma como nós gostaríamos, mas a gente está fazendo um esforço para poder dotar de melhor infraestrutura, porque a cobrança da segurança acaba recaindo sobre o poder público local. O objetivo, acima de tudo, é prestar contas das atividades realizadas pelo governo do município de Matias Barbosa no primeiro quadrimestre. Exclusivamente isso.
As avaliações críticas ficam por conta das pessoas. O que eu vou fazer aqui é um breve, sucinto e objetivo relato. Tá? Todos os dados aqui são passíveis depois de constatação, não há nada oculto, tá? Mas não tem a peste aqui de criticar e nem de trazer nenhum tipo de revanchismo. É tão somente um retrato do que nós encontramos e até mesmo de algumas ações que podem estar sendo, que nós já deflagramos ou que podemos deflagrar. Com relação à educação, aqui estão as nossas escolas, né? Nós tivemos aí um acréscimo de 30 alunos, algumas escolas aumentando, outras diminuindo, né? Mas é um número razoável e isso tem feito com que nós tenhamos esbarrado em alguns problemas pontuais no acolhimento dessas crianças. Nós temos ausência de investimentos na estrutura física do município. Nós deparamos com algumas situações. A primeira foto aqui é de uma casa que nós tivemos que alugar ao lado da escola do Monte Alegre para poder acolher, salvo o melhor juízo, 4 turmas que estavam desalojadas. Nos 4 anos não foi feito, nos últimos anos não foi feito nenhum investimento em termos de ampliação de espaço físico para acolhimento das crianças, e isso nos forçou, numa medida urgente, imediata, fazer a locação de um imóvel em área contígua. Nós simplesmente quebramos o muro e passamos a estar utilizando, dando uma condição melhor para essas crianças. É paliativo, não vai resolver o problema. Nós temos aí uma dificuldade muito grande ainda para poder estar acomodando e acomodando bem. Além disso, nós temos algumas limitações com o mobiliário. As nossas escolas hoje estão desprovidas de mobiliário em número suficiente para poder estar atendendo a todas as crianças. Isso tem gerado alguns transtornos, como, por exemplo, deslocamento de carteiras para poder cumprir um turno ou outro. É uma situação que já está em vias de ser sanado, já existe um procedimento licitatório em curso para a aquisição de carteiras. Salvo o melhor juízo, deve girar em torno de R$200 mil de investimento em carteiras imobiliárias. Nós devemos fazer um investimento para poder dotar a nossa rede, dar condição para as nossas crianças de efetivamente ter um espaço apropriado. O Complexo Educacional do Monte Alegre já era uma proposta nossa anterior, né, que nós vamos retomar agora com muita força, com algumas condicionantes, alguns detalhes que estão fazendo com que nós tenhamos que perder, nós estamos perdendo um pouco de tempo, justamente para poder efetivamente ter condição de fazer aquilo que precisa ser feito. Foi feita uma permuta do terreno, quando nós estivemos à frente do mandato anteriormente, nós fizemos uma aquisição de uma área, e essa área foi permutada com uma outra área próxima, mas que traz características bem diferentes daquelas inicialmente previstas, né? A área anterior era plana, central, e dava a possibilidade de fazer a instalação do complexo educacional, cuja foto está aqui embaixo, não sei se todos vão conseguir perceber com clareza. Estava todo praticamente numa mesma perspectiva, sem uma movimentação expressiva de terra. Por hora, o terreno que foi feito uma permuta, né, para uma área menor, de menor área útil, vai ter que exigir do serviço de engenharia uma realocação da obra, vai ter que ser feito provavelmente uma movimentação de terra e supressão de vegetação. Então nós passamos de um terreno, nós passamos do filé para o osso, mas mesmo assim nós vamos ter a refeição com certeza, porque nós vamos conseguir fazer a escola, nós já estamos preparando o projeto, vai ter que ser feito um levantamento planimétrico, todo um trabalho que já estava previamente pronto, e a gente vai poder aí depois estar fazendo o início desse investimento para poder contemplar aquela região. Aquela hoje é a região que mais cresce e tem uma tendência natural de crescimento nos próximos anos em virtude dos novos empreendimentos que estão surgindo, já seguindo de forma a ficar contíguo com o Santa Terezinha e até mesmo caminhando sentido a Vila São Damião. Não ainda com alguma conurbação com a Vila São Damião, em virtude do longo trecho que tem de estrada, mas com uma perspectiva não muito distante também, já que aquilo ali é uma área que foi adquirida por um incorporador imobiliário que em curto prazo de tempo já se comprometeu a fazer alguns investimentos. Temos um outro problema também que foi encontrado, que foi a Escola Padre Benjamin de Castro Lopes e a Escola Municipal José Maria Amâncio, ou seja, as escolas de Cedo Feito. Cedo Feito nós tínhamos um prédio com 2 escolas, uma escola estadual e uma escola municipal. Infelizmente, a contragosto, eu sou um grande crítico dessa municipalização, o município passou a assumir toda a escola, acabou a coabitação que existia. Em decorrência disso, o município passou a assumir de forma equivocada, entendo que até ilegal, sérias finais da educação, quando na verdade nós tínhamos que estar fazendo investimento em creche. O município então teve que contratar mais professores, colocar mais transporte escolar para atender uma demanda que até então o Estado não atendia. Não vi vantagem nenhuma nesse tipo de trabalho, nesse tipo de transição que foi feito, porque
para o município só gerou encargo, né? Essa é uma situação que nós também estamos tendo que enfrentar. Vamos dar a solução para ela, mas ela nos tira, numa perspectiva muito imediata, a possibilidade de investimento. Para essa escola, eu cheguei a acompanhar e havia a disponibilização, antes da municipalização, de R$800 mil diretamente do Estado para poder fazer uma obra que daria capacidade do dobro de capacidade dessa escola. Infelizmente, municipalizaram a escola, aumentou a nossa demanda, aumentou a nossa despesa, aumentou os nossos professores, diminuiu a vaga na creche e, infelizmente, a gente não conseguiu retomar esse investimento. Já estivemos na Secretaria de Estado de Educação, eu tive uma conversa pessoal com a secretária Ana Lúcia Gazola e tivemos também com a secretária adjunta, junto com eu e a Giovana. Nós conseguimos um compromisso lá, em virtude de todo esse processo, que quando nós relatamos, simplesmente eles não acreditaram e nos olharam com um certo ar de descrédito e de deboche, falando, isso não existe. Quando o processo chegou, foi um cochicho geral na sala, e quando nós tentamos ver o processo, ela fechou o processo. O Estado tem uma dívida muito grande com o município de Matias Barbosa. Nós temos que reparar esse erro. Então existem algumas medidas de contrapartida que nós vamos negociar com o Estado e vamos ver se a gente consegue minimizar o impacto desse desastre que foi para o município, que é assumir uma despesa e deixar de fazer investimento naquilo que a lei determina, que são as creches, né? Tivemos o problema do transporte escolar, registro aqui a minha gratidão e o reconhecimento ao trabalho dessa Casa Legislativa, que em tempo recorde se comprometeu, se mobilizou e articuladamente conseguiu fazer a aprovação do projeto de lei que permitiu a regularização do transporte escolar na cidade. Nós tínhamos um processo que estava em curso com uma declaração de inconstitucionalidade da lei, que, diga-se de passagem, foi efetivamente considerada inconstitucional, mas antes disso a Casa aqui acolheu a pretensão que o projeto de lei que nós mandamos para cá, e o projeto está regularizado. Hoje nós temos 100% de atendimento, então toda aquela celeuma que foi criada no início hoje está 100% sanada. Fizemos também a efetivação de servidores, encontramos um grande número de contratados, quando na verdade havia disponibilidade de vaga para efetivação. Isso é um desrespeito com quem está na expectativa e tem o direito efetivo ao seu cargo. Então nós promovemos a efetivação dos servidores, nos dá também a condição de, num curto prazo de tempo, dentro das ações que a secretária já está planejando, começar a fazer a qualificação dos nossos profissionais, né? Tem também o PAR, que é o Plano de Ações Articuladas, que é um programa, que é uma ação do governo federal, onde são cadastradas todas aquelas ações que o município pretende para os próximos anos, em termos de investimento. Tudo que a União, o governo federal, for fazer de investimento, ele vai abrir o PAR e ver o que está pactuado. Se estiver pactuado lá, ele vai pôr o recurso. A minha cara queimou muito porque eu cheguei aí no FNDE, quando ele abriu o PAR, falou, não tem nada aqui não pediram nada, a cidade está com 100%. Então, foi um revés para nós, mas nós já estamos nos recompondo. O governo federal, salvo o melhor juízo, abriu a possibilidade de nós reformularmos o PAR, de reinserirmos metas, e aí, falo com toda certeza, nós estamos pedindo muito, nós vamos pedir creche, nós vamos pedir investimento em prédio, nós vamos pedir tudo aquilo que for possível, que estiver dentro da linha de atuação do governo federal. O governo federal, com todas as limitações, às vezes, que tem efetivamente de transferir o recurso, tem sido muito generoso na cessão do recurso para fazer os investimentos que são necessários. Um dado alarmante, muito preocupante para nós, é a questão do desempenho, né? Mais uma notícia, quando nós chegamos para a primeira reunião, a secretária da regional aqui falou, nossa, as escolas de vocês são prioritárias. Nós ficamos radiantes, nossas escolas vão receber tudo na frente. É um espetáculo. Não, ser escola prioritária significa que nós estamos mal, significa que nosso desempenho está péssimo, significa que nós estamos precisando receber mais atenção, significa que nós vamos precisar ficar de gente aqui vigiando a gente aqui de lupa o tempo todo. Ali tem um gráfico que foi tirado lá dos dados do IDEB, a fonte é IDEB 2011 INEP. Nós, em 2005, estávamos numa situação, pontuação em torno de 4, nós descemos um pouquinho em 2007, em compensação para 2009, nós crescemos significativamente. Já em 2009 para 2011 a gente começou a crescer. Isso significa, no frigir dos ovos, que cada vez mais estão saindo crianças das escolas sem saber fazer conta e sem saber ler. Isso para nós é um desafio, é um problema muito grande que nós estamos enfrentando, difícil de enfrentar, porque tem uma série de outras situações que não compensa nem destrinchar o assunto aqui para poder não entrar no mérito, que estão envolvidas nisso, mas que a gente já está altamente comprometido em reverter esse quadro. Isso não acontece da noite para o dia, é um investimento que vai ser feito ao longo do mandato,
para que a gente consiga estar fazendo as ações. Dentro disso, 2 parceiros muito bons, que é o governo do Estado de Minas Gerais, através do PIP, que é o Programa de Intervenção Pedagógica, e o governo federal com o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Toda criança alfabetizada até os 8 anos. Nós estamos aderindo a tudo que é ajuda, tudo que é intervenção, nós estamos aceitando e pedindo. Tá? Então isso vai fazer com que, além da capacidade técnica da nossa equipe, agregada com a transferência de tecnologia e o acompanhamento do órgão estadual e federal, a gente consiga efetivamente, no curto prazo de tempo, avançar. O que é avançar tanto? Fazer com que as crianças saiam da escola sabendo ler e escrever. Né? Eu tive acompanhando uma apresentação, algumas das redações das crianças que estavam chegando lá no Cônego eram assustadoras, pavorosas, e infelizmente isso está, de certa forma, quase que como uma regra. Né? A exceção hoje está sendo aquele que efetivamente está conseguindo ter um desempenho mínimo. Com relação aos investimentos, nós já conseguimos com o governo do Estado de Minas Gerais o compromisso de nos liberar recurso para a construção de uma quadra na Escola Estadual Cônego Joaquim Monteiro. O município vai fazer a desapropriação da área, nós já estamos fazendo o levantamento para poder fazer a aquisição de uma área contígua, que tem vegetação, então a gente está fazendo os levantamentos para ver se efetivamente é viável. E assim que a gente tiver já essa desapropriação ultimada, a gente pode passar efetivamente a captação do recurso para construir essa quadra lá. O mobiliário, como eu já disse aqui, que nós já estamos mobilizados em comprar, a licitação já está em andamento. A creche, nós vamos colocar novamente no par e pedir o recurso novamente para que a gente possa estar recebendo esse recurso que permita fazer a construção de uma creche que possa atender melhor. Nós temos uma creche hoje muito boa, mas ela tem uma capacidade de atendimento limitada. A gente não consegue atender as crianças menores, e isso é um esforço que a gente precisa fazer para poder, num curto prazo de tempo, aumentar a capacidade de atendimento. O Complexo Educacional do Monte Alegre, como eu falei para vocês, os projetos já estão em análise, nós já estamos fazendo a realocação da obra. Estimamos que o investimento todo, considerando que se trata de uma escola com anfiteatro, com área para educação física, acolhimento a princípio, no primeiro momento, de até 780 crianças, um ginásio poliesportivo com 950 lugares, estimado em investimento em algo em torno de R$4 milhões a ser feito durante esses 3 anos e meio. Temos também a necessidade de fazer investimento no plano de cargos, é uma demanda dos professores, é uma necessidade legal, a gente vai precisar, no curto prazo de tempo, trazer a essa casa essa discussão. Né? A questão do 1/3 de jornada, que é garantido pela lei federal, que os professores têm a obrigação de fazer 1/3 da jornada em atividades extra-classe. Né? Reformas em todas as unidades, ou seja, nós vamos começar a fazer reformas nas escolas, estamos tentando nos preparar para fazê-las em julho, no período em que não tem aula. Né? Ainda que não consigamos fazer a intervenção que precisa efetivamente ser feita, mas nós vamos começar a melhorar muito e significativamente a condição desses espaços. E a quadra da Escola Municipal Marieta Miranda Couto. Aquela ali é uma área em frente, né? Que antigamente já foi camping, já teve circo, e recentemente nós encontramos lá um depósito de lixo. Mandamos suprimir, né? O pessoal do departamento de obras, de uma forma muito eficiente, foi lá e suprimiu todo o lixo, e cercamos a área. Agora nós estamos guardando ela, porque ali nós já conseguimos assegurar o recurso, salvo o melhor juízo, um investimento de aproximadamente 600 a 800 mil reais de uma quadra coberta que vai ser colocada ali, recurso do governo federal. Os secretários, por gentileza, me apartei se eu estiver falando alguma coisa que estiver divergente. Na saúde, nós temos o CAPS, que está funcionando bem, a gente não tem nenhuma queixa com relação à parte terapêutica, mas nós temos um problema muito grande com relação a custeio. Em virtude do não cadastro da unidade, a gente teve aí uma perda aproximadamente de 30 mil reais mês. O agravante disso é que, além de ser um desinvestimento, que era um recurso que poderia estar sendo vindo de forma de transferência, né? A gente está tirando recurso do próprio, do erário, com o agravante de que o CAPS ele é regional. A gente está atendendo Matias, Simão Pereira, Santana do Deserto, Rio Preto, acho que são esses 4 municípios que a gente está atendendo aqui. Então a gente está fazendo um investimento para poder atender uma rede, né? Eu entendo que é um desinvestimento, que se nós temos direito ao recurso, a gente tem que pleiteá-lo e utilizar ele no custeio das atividades.
A regularização foi feita em dezembro do ano passado, com a publicação da portaria, mas a produção, ou seja, aquilo que efetivamente está sendo feito ali ainda não foi passado, não foi contabilizado, então nós ainda não conseguimos receber esse repasse de R$30 mil mensais, mas quando efetivamente ficou tudo liberado, a gente consegue receber inclusive o retroativo daquele período que efetivamente nós comprovamos a produção. No PSF, que não é mais PSF, ESF, Estratégia de Saúde da Família, a gente também tem alguns problemas muito graves, a gente está enfrentando algumas resistências, né? E, inclusive muitas das vezes até do próprio Conselho, no que diz respeito à territorialização, mas é preciso relatar algumas situações que nós encontramos. Por ocasião da realização do concurso para os profissionais, foi feito um achatamento drástico dos vencimentos, em especial do médico. Por quê? Naquele momento foi proposto de forma inconstitucional e legal que seriam dadas alguns tipos de vantagens que estariam muito mais ligados à natureza do próprio funcionário do que efetivamente a algum critério de mérito. Isso fez com que o salário ficasse baixo, porque o médico teria condição de aferir uma produção que remeteria o salário dele àquilo que é o salário real que é pago na região. Isso está fazendo com que nós tenhamos uma dificuldade muito grande na retenção dos profissionais. Não se trata de dar aumento a ninguém, mas a gente vai mandar para cá, para essa Casa Legislativa, um projeto de lei que propõe a recomposição dos salários dos médicos do PSF. Nós vamos fazer uma avaliação histórica, ver, quando nós encerramos o mandato, quando nós estávamos na estratégia de o que estava acontecendo, olha, estavam recebendo X, nós vamos fazer uma avaliação, verificar o quanto temos que fazer a recomposição e trazer esse valor para o valor real, de forma a gente ter condição efetivamente de ter esses médicos trabalhando de uma forma mais satisfatória. Isso acontece também com a equipe da enfermagem, mas só que num percentual menor. E ainda temos com relação aos agentes de saúde, algumas cobranças deles com relação a um piso nacional, que a gente está estudando, e em especial ao direito a perceber insalubridade, que existem algumas divergências em termos de decisão, porque essas questões foram discutidas judicialmente, e alguns estão ganhando, outros na mesma questão não estão, então nós vamos ter que sentar à mesa com eles e trazer uma perspectiva, mas nós já queremos começar a fazer isso até agora. Por que não fizemos antes, da mesma forma com relação a 1/3 dos professores? Precisávamos antes fazer a recomposição dos vencimentos dos servidores. Não podíamos avançar se não fizéssemos antes uma recomposição geral. Agora, feito isso, consolidado, absorvido, nós vamos passar essas modificações, que é a questão da adequação da jornada dos professores e dos salários da equipe de saúde da família. Com 4 equipes aptas no município cadastrado, nós tínhamos 5 equipes. Uma equipe de saúde da família funcionava de forma virtual. Ela era pseudo-efetiva no Maria Célia, mas curiosamente tinha a área do Monte Alegre que nunca tinha recebido nenhum atendimento, né? Esse profissional estava sendo pago com recurso também do município, não havia transferência de recursos para cobrir a despesa com relação a esse profissional. Isso estava também trazendo para nós um desinvestimento e o pior, desassistência, ou seja, nós tínhamos ainda uma área muito grande da cidade que estava sem cobertura da estratégia de saúde da família. Estamos propondo um trabalho muito grande, muito difícil de fazer, uma reestruturação, uma reterritorialização, de forma a retomar, da mesma forma como o próprio Ministério reconhece, as 4 equipes, e essas 4 equipes vão estar fazendo o pleno atendimento de toda a nossa cidade. Tá? E também alguns problemas que, em virtude de todo esse problema, toda essa situação que envolve o PSF, a equipe está ainda de forma muito hostil a tudo aquilo que a gente propõe, que a gente pede e que é a atuação efetiva do PSF, como a puericultura, a ginecologia, alguns trabalhos mais específicos que a gente consegue fazer para poder desonerar o nosso serviço de urgência, que hoje está funcionando de uma forma bem sobrecarregada. Na epidemiologia, nós encontramos um quadro de notificação antirrábica humana desatualizado desde fevereiro de 2012, movimento mensal de vacinas sem envio para a Secretaria, para a Superintendência Regional de Saúde, ausência de controle na central de vacinas, não se sabia efetivamente o que tinha lá, ar-condicionado com problemas em todas as salas de vacinas, ainda temos algum problema agora, salvo meu juízo, no Nossa Senhora da Penha, mas que a gente também já vai preparar para poder resolver. Todos eles já estão resolvidos, são ambientes que têm que estar com uma temperatura diferenciada em virtude do tipo de produto que acondicionam. E sem controle de entrada e saída de vacinas especiais. Na endemias, né, que é o combate à dengue, nós encontramos um quadro de total desarticulação, não tinha nenhum agente, os que estavam eram todos contratados, os contratos foram rescindidos ao final do ano. A cidade sob um risco iminente de epidemia, que era um problema muito grave,
E, em virtude disso, nós começamos a deflagrar, junto com o Departamento de Obras, mutirões de limpeza que conseguiram fazer a gente ter um verão mais tranquilo, sem tantas ocorrências, um índice, inclusive, muito baixo, a nossa lira, um índice muito baixo de infestação no nosso município, graças ao trabalho do Departamento de Obras e, em especial, do pessoal de endemias, que vestiu a camisa, que foi para a rua e que efetivamente conseguiu fazer a gente ter esse resultado gratificante até. Na sala de estabilização, a gente estava com um problema até esse mês de elevado número de médicos sem vínculo. O que é isso? Nós não tínhamos, quando nós encerramos o mandato, nós tínhamos toda a equipe, todos os servidores concursados. Então a gente sabia efetivamente quem que era a equipe de saúde, a gente tinha condição de treinar, a gente sabia que dia tal estava fulano, dia tal estava ciclano. Chegamos agora e encontramos um problema complicado de resolver. Nós nunca sabemos quem chega, se chega, porque chega, e quando chega vai receber mais do que os outros. Eles estão recebendo por RPA. Não tinham o menor comprometimento com o serviço de saúde e com a nossa comunidade. Deflagramos um processo seletivo para já contratar os médicos. O processo já está em fase final de homologação. Nós vamos recompor o quadro. Esse processo ele tem uma vigência pré-determinada de acordo com a legislação local, mas isso não vai nos dar a condição, primeiro, de formar equipe. Segundo, de ter um desembolso mensal a menos de R$19 mil. Por RPA, nós estávamos pagando R$19 mil a mais por mês. Com a contratação efetiva dos médicos, vão ser R$19 mil a menos que vão sair de despesa do município. Isso dá amanhã para a gente poder voltar esse recurso no investimento, seja no próprio servidor, com aumento, melhor capacidade de atendimento em termos de material, instrumento. São situações que trouxeram para a gente uma grande aflição, a gente ainda vive essa dificuldade muito grande, e que a gente já está conseguindo resolver, mas que demandam um certo tempo, porque, diferentemente de alguns estabelecimentos particulares, nós não temos a opção de falar assim, olha, fecha a prefeitura, manda todo mundo para casa, e agora a gente vai pegar e fazer tudo funcionar certinho. Nós temos que trocar a turbina do avião com ele em voo. Isso é muito difícil, porque nós não podemos dar desassistência, não pode faltar médico, não pode faltar professor, isso para nós é muito complicado. Por isso, muitas das vezes, algumas transformações demandam um pouco mais de tempo, e principalmente uma mudança de hábitos que também envolve um certo dificultador. Já foi discutido aqui nessa casa, nós vamos estar recebendo uma base do SAMU, nos traz muita preocupação, mas também pode servir como um alento com as dificuldades muitas das vezes que a gente tem de vaga. É uma aposta, nós vamos entrar para poder ver efetivamente o que tem. Um outro problema grave, pontual, lá na Policlínica, que lá nós temos um almoxerifado, e não existia nem em papelzinho de cigarro, nenhuma entrada do que tinha, do que entrava, nem do que saía. Isso foi assustador chegar lá e encontrar essa situação. Não tinha computador, não tinha papel, não tinha nada. Então, efetivamente, o funcionário olhava assim, eu acho que está faltando isso, eu acho que está faltando aquilo. Mentalmente ele conseguia saber mais ou menos o que estava faltando, mas efetivamente ele não sabia o que estava saindo. Isso é complicado, primeiro que a gente passa a não ter planejamento, segundo porque pode gerar um lançamento de dúvidas sobre a conduta de alguém, porque se alguém estiver fazendo um manuseio daquele medicamento, alguém pode achar que efetivamente está fazendo um desvio. Isso não é a forma correta. Nós já informatizamos, já existe hoje um controle informatizado, o almoxerifado está todo regularizado, está tudo certinho. Tivemos alguns problemas de desabastecimento em virtude de um período da licitação, mas já está vindo tudo agora sendo equalizado, e as coisas estão tomando rumo. Nós temos 5 ambulâncias no município, mas como assumimos, só tínhamos uma, que é a Sprinter, que é a mais nova, que estava em condição efetiva de uso. Qualquer das outras 4, se saísse numa situação de emergência, provavelmente não teria condição de concluir o atendimento. Pneu, equipamentos de segurança, insumos básicos que eles utilizam ali, problemas com motor, uma série de outras questões. Então nós já recuperamos esses veículos, hoje estamos com 4 plenos e 1 quase chegando. Nós temos um gerador muito grande lá, que foi a época que nós concebemos o projeto, nós pedimos que fosse feita a instalação de um gerador, só que o gerador nunca tinha funcionado, ele estava zerinho. E com a CEMIG, foi até motivo de audiência aqui, com toda essa benevolência conosco, fazendo com que a luz falte com frequência, seria muito interessante. Seria trágico acontecer de faltar energia elétrica e alguém vir a morrer porque nós não tínhamos um suporte de energia com um gerador que dá para alimentar a prefeitura, o pronto-socorro, dá só uma beiradinha para o asilo. Infelizmente ele não estava funcionando, mas no primeiro mês nós já fizemos ele funcionar, passou por todo esse período aí de pico, é o único ponto de luz na cidade hoje, junto com o Brabil aqui,
A hora que acaba a energia, funciona plenamente, nós paramos de ter qualquer problema, a equipe ganhou mais segurança para efetivamente estar trabalhando, e foi uma ação que foi deflagrada logo no início. Um autoclave, que é um equipamento de esterilização, que estava parado também, um autoclave muito grande, de uma capacidade muito grande, que estava parado no segundo andar, faltando apenas fazer a instalação e alguns ajustes, né? Efetivamente, a direção lá, a coordenação local já conseguiu fazer esse equipamento funcionar, aumentou em muito a capacidade de material esterilizado, né? Um ultrassom, que também estava ocioso, nós já conseguimos agora fazer ele começar efetivamente a funcionar. É um equipamento melhor do que o de muitas clínicas em Juiz de Fora, equipamento de ponta, né? Um investimento muito bom que foi feito nos últimos anos com relação à parte de equipamento, mas que não estava funcionando. Nós já estamos fazendo ele funcionar, nós já estamos fazendo alguns procedimentos aqui, e gradativamente agora a gente vai começar a cada vez mais utilizar esse equipamento. Nós temos um problema do esgoto, que o esgoto ali ele não vai para Cardoso Saraiva, ele é bombeado para a rua de cima, e que a bomba vivia com um defeito lá, e a gente conseguiu minimizar, fazer uma limpeza dos resíduos, que nunca tinha sido feito, e isso deu uma condição desse sistema trabalhar com a menor sobrecarga. O elevador, que também estava ligado lá, mas que efetivamente não funcionava, de vez em quando alguém ficava preso lá, quando ele chegava à base, ele desligava, né? Nós, incomodados, fomos pedir para poder ver, o pessoal da ThyssenKrupp veio aqui e constatou que tinha água no fluxo. Era só isso, tirou a água, o elevador funciona hoje normalmente, não tem mais problema nenhum, né? É uma questão de capricho, de cuidado. Bombeamos a água, o elevador funciona plenamente. Centro de especialidades. O centro de especialidades é a antiga policlínica, né? A gente está lá ainda com algumas instalações precárias, eu preciso registrar que o prédio é do centro comunitário, né? É um acolhimento ainda ruim, em virtude do espaço físico que não é adequado, não tem condição efetivamente do próprio servidor trabalhar numa condição cômoda, favorável, não tem como acolher o cidadão. Um problema também com os médicos, que ainda está se arrastando. Muitas das vezes as pessoas nos cobram por que determinado médico foi embora. Não é conduta de A nem de B. Nós tivemos caso aqui do médico seguinte: os médicos são contratados para jornada de 20 horas. Nós propusemos que eles trabalhassem 12, mas eles queriam trabalhar 6 ou 8. Aí nós efetivamente falamos assim: olha, dessa forma, se me desculpar, mas para nós não dá. E aí a gente começou a fazer os processos seletivos, então a gente vai ter mudança de alguns profissionais das clínicas especializadas aí para a gente ter, ser justo no que diz respeito à remuneração. Ele produz, a gente trabalha e a gente consegue atender a população. E uma baixa resolutividade, em virtude de todos esses problemas. Muitas vezes o médico chegava lá às 7, 8 horas e já estava indo embora, né? Ele tem uma jornada. Tudo bem que a gente pode até tolerar, sabe, do outro vínculo dele, que ele precisa aparecer, mas também dessa forma estava ficando muito assintoso e é um desrespeito conosco, que está à frente da gestão, mas principalmente com o usuário. Nós temos o centro odontológico, que é um ambiente absolutamente inadequado. Só um parênteses com relação ao centro de especialidades. Nós já conversamos com a direção do centro comunitário, eles já nos permitiram fazer as adequações e modificações no prédio. O prédio, por exemplo, hoje, para poder ir ao banheiro, as situações são extremamente precárias, fica todo mundo muito vulnerabilizado, tanto o servidor quanto o usuário, então a gente vai começar a fazer algumas intervenções naquele prédio para poder acolher melhor as pessoas. No odontológico, um ambiente inadequado, segundo andar, equipamentos ruins, sem acessibilidade nenhuma e equipe desmotivada. Nós estamos preparando agora um projeto que faça a reinserção desses profissionais de odontologia, que são extremamente importantes no que diz respeito à saúde bucal, porque é um indicador de saúde muito importante, né, para que eles possam ter maior integração e efetivamente fazer um trabalho bom junto à comunidade. E no departamento de saúde, ainda temos um problema pontual com relação ao horário de atendimento, em virtude da ausência de pessoal e do grande volume de papel que circula por lá, ainda está com horário reduzido, mas a gente está fazendo aí, isso está fazendo que tenha inclusive muito retrabalho, é muito papel espalhado. O ambiente é um ambiente também que não permite os servidores terem uma atividade da forma como deve, que muitas das vezes ele é muito devassado, né? Uma desorganização muito grande assim que a gente chegou, porque é um volume muito grande de papel, as coisas não tinham critério, uma ordem lógica, e a gente está tentando suprir isso aí, essa falta de pessoal, com recurso tecnológico, que é a informatização. Infelizmente nós não vamos ter como colocar muito a gente para poder trabalhar, então a gente vai informatizar para otimizar. Não é nada demais, é só poder fazer esse protocolo todo de uma forma eletrônica. Tudo aquilo que for feito, por exemplo, na policlínica, em vez da enfermeira pegar, fazer um papelzinho, pegar, juntar e mandar para a Secretaria de Saúde, separar um monte de pilha, ela pegar, separar procedimento por procedimento, contar, passar para uma ficha, depois que passar para a ficha, digitar no sistema para depois transmitir, a própria enfermeira, o pessoal que está lá na ponta já vai fazer o procedimento, já lança no sistema, já vai consolidado para coisa.
ela vai só conferir, lançar para o programa. Então, o serviço que tinham 3, 4 fazendo, a gente vai passar para ter, no máximo, 2, de uma forma bem mais racional. Essa situação nós deixamos inaugurado em 2007 um raio-x no Monte Alegre. Infelizmente, nós encontramos ele dessa forma, no meio de um monte de entulho, quebrado, né? A ampola, que é o que faz efetivamente o bombardeio da radioatividade, tem um problema lá, ela explodiu, estourou lá, não é radioativo, tá? Ninguém precisa ficar preocupado, porque foi a primeira preocupação nossa, não é radioativo, mas esse equipamento está parado há no mínimo uns 2 anos. É um desserviço, é um equipamento caro, é um equipamento que nos faz muita falta. E o de cá foi uma doação que, curiosamente, receber parece uma guilhotina, mas não é. É um raio-x, né, que está lá também jogado ao tempo. Lá a gente agora precisa da destinação, mas ninguém quer isso, porque nem museu está aceitando essa peça. Né? É o tipo de gestão desastrosa que foi feita no espaço. O espaço, agora nós já limpamos ele, né? Pelo menos está com menos poeira, está com menos sujeira, já foi feita toda uma higienização do local. A sala varitada, um investimento grande. Já pedimos um orçamento para poder fazer o conserto desse equipamento. Qual que é a nossa pretensão? O raio-x que funciona ali no pronto-socorro vai atender urgência. Tudo aquilo que não for urgência, a gente põe um outro profissional lá em cima para poder atender as pessoas, num ambiente onde não chega um infartando, um morrendo. Marcou o seu exame, precisa de um raio-x, você vai no Monte Alegre, chega lá, tem um lugar para você sentar, o profissional te atende tranquilamente, você não precisa misturar a demanda. A gente acredita que agora, logo no início do segundo semestre, a gente já consiga restabelecer plenamente esse serviço e ficar livre daquela sucata que foi doada para o município. A intenção foi boa no momento da doação, só que nunca teve finalidade nenhuma e esse equipamento está jogado hoje nos fundos da unidade de saúde, perto do córrego lá. Com relação à administração e fazenda, né, em se tratando aí da parte de recursos humanos, nós encontramos 5 contratos irregulares ou ilegais, são contratos feitos sem um mínimo de cautela na sua formalização, se os contratos foram rescindidos. Foram feitas a efetivação de 14 servidores, ou seja, dentro do quadro permanente existiam 14 vagas que estavam sendo ocupadas por contratados. Primeira postura, tira os contratados, efetiva quem tem direito, e o quadro passou a ser completo e a gente passou a ter contratação só daqueles casos excepcionais de demanda excedente ou de substituição de algum profissional. Os RPAs dos médicos, como eu disse, vai gerar para nós a partir desse mês uma economia de R$19 mil. Né? As férias-prêmios estão acumuladas, elas nunca foram pagas, e agora a gente vai começar a fazer um planejamento para que efetivamente a gente tenha a condição de fazer a remuneração desses servidores. Nós já estamos dando aos servidores a condição do gozo, ou seja, pode tirar as férias. Nós só não estamos fazendo a retribuição em pecúnia, nós não estamos comprando as férias-prêmio em virtude dos nossos problemas ainda de folha. Né? Os nossos percentuais de folha, em janeiro 49,28, reflexo especial de dezembro, depois fevereiro 49,04, ele vem diminuindo, 48,86, 48,88, eu acredito que a gente deva ter estacionado aqui ainda nesse mês, agora já tem um aumento, a gente vai dar mais um pulo, mas assumimos o compromisso de fazer esse esforço, de dar o aumento, para poder minimizar a perda do servidor nesse período, né, para a gente melhorar um pouco também a questão do atendimento. Com relação à fazenda, a Lília já falou, por falta de acompanhamento do VAF, né, que é o valor adicionado fiscal, e são os contadores que fazem, o município acumulou nos últimos 4 anos uma perda de R$14 milhões. Né? É um valor expressivo que precisa efetivamente estar fazendo um acompanhamento. Né? Que é ir na contabilidade, conversar com o contador e o contador fazer a declaração da forma correta. Não gera ônus, não gera encargo, não gera problema nenhum. Só que o contador, isso acontece no período do imposto de renda. Então, o contador, ele efetivamente, por ele próprio, ele não tem muita preocupação de fazer aquilo. Ele vai fazer o imposto de renda que vai gerar multa, que para ele gera recurso, né? O VAF é só uma declaração voluntária. Então, a gente já está fazendo um trabalho, vamos retomar isso aí de uma forma muito forte. E, para nossa surpresa, a gente vê que efetivamente é falta de acompanhamento, né? Eu sempre fiz, o Carlinhos também está aqui, posso dar testemunho. Era mês a mês, a gente namora esses números, a gente dorme com esses números, acorda com esses números, porque é a receita, é o que vai dar condição para a gente retomar. Né? O IPTU, infelizmente, por inércia, 2008 houve a prescrição, ou seja, nós perdemos R$250 mil de receita estimada, possível de alcançar. Né?
Nós tivemos que tomar uma medida antipática de agora no início do ano, fazer a execução da dívida ativa, inscrever e cobrar. E só nesse primeiro movimento nós já conseguimos receber 200 mil aproximadamente. É um recurso que estava perdido. E vou reiterar que tem um projeto de lei nessa casa para poder permitir o parcelamento dos débitos de IPTU. Nós não podemos fugir da obrigação de cobrar, mas entendemos acima de tudo que é desrespeitoso, é assintoso com quem paga, da anistia para quem não pagou. Então nós partimos do princípio que a gente vai efetivamente fazer as cobranças para respeitar aquele que está cumprindo efetivamente com as suas obrigações, que é de pagar os impostos em dia. Mas nós vamos dar plena capacidade da pessoa poder pagar sem aperto. Foi encaminhado para cá, salvo o melhor juízo, permitindo parcelamento em até 40 parcelas. Ou seja, é para pagar, é porque a gente precisa receber, a gente precisa do acolhimento, precisa que explique isso para a população, mas acima de tudo trazer esse esclarecimento para a população. É devido. E quando a gente anistia, quando a gente abre mão, a gente pune quem é bom. E isso não é o correto, essa não pode ser a regra. Fizemos o ajuizamento da dívida ativa, sobrecarregamos a justiça com mais de 2.000 ações. O cadastro de contribuintes de atividades econômicas estava sendo feito de forma manual, tinha a mesma empresa com 2, 3 registros, tudo escrito à mão, e aí nós adotamos uma solução que parece mágica, mas não é o responsável pelo setor. Fez uma planilha de Excel e vem lançando os dados. Dali agora ele consegue ver, consultar, coisa fácil de fazer, que vai dar para nós, inclusive, a condição amanhã de fazer o acompanhamento de VAF, saber quem que está na cidade, aonde ele está instalado, qual que é a atividade dele, na hora de emitir um alvará. E a mudança do setor de tributos. Quando a gente foi partir para a execução dos impostos, nós vimos que o local também era inapropriado, trouxemos ele para o setor agora, ali já lá no primeiro andar, uma forma de acolher melhor, tanto o usuário, mas principalmente também, de dar uma condição melhor para o servidor. Nós encontramos também o almoxarifado com um espaço totalmente desorganizado, não tínhamos controle de estoque, um software que era louco, você pedia aqui, em vez dele dar baixa, às vezes ele somava, um total descontrole, não tinha separação nenhuma dos materiais, e estava faltando muita coisa. Então, com a nova gestão agora, o responsável passou, dividiu tudo certinho, os espaços hoje estão todos adequados, ele efetivamente sabe o que tem, aonde tem, quantos tem, quando vai acabar e quando tem que pedir. Não foi fácil. Nesse período houve muito desabastecimento, porque nós não tínhamos nada. Então ele partiu desse princípio, está tudo regularizado. No patrimônio, não tinha um registro eletrônico, apenas uma lista, nós não tínhamos um controle efetivo patrimonial, digitalizado. Tinha muita coisa com duplicidade, e patrimoniação de bens de outro ente de entidade. Se vocês chegarem nos PSF, vocês vão ver os televisores do PSF, invariavelmente. Ele tem uma placa do Estado e uma placa do município. Isso não existe. Ou é do Estado, ou é do município, mas passado do princípio que tudo que estava pela frente saiu com plaquinha. Então agora a gente vai ter que fazer um levantamento, colocar tudo em ordem para efetivamente ver o que é patrimônio do município e o que não é. Na licitação foram deflagrados os novos processos para poder fazer as aquisições, as manutenções, com muita dificuldade, porque nós tivemos uma troca de pessoal logo no primeiro mês, chegando gente nova para assumir a licitação, e o funcionário efetivo saindo, isso gerou uma quebra de serviço, mas nós conseguimos, com o próprio recurso que nós temos lá interno, equalizar essa situação, passou a ter um maior controle efetivo do que está acontecendo, que é uma situação que ainda nos preocupa muito, e a questão do SICOM, que é um sistema de alimento que a gente tem que alimentar para o Tribunal de Contas para poder fazer as prestações de contas, que está gerando, e nós já licitamos um software novo que vai permitir que nós façamos o gerenciamento da prefeitura todo de um micro. Na obras e transportes, a gente encontrou aqui a situação das nossas retroescavadeiras, essa aqui é a mais antiga, que só saiu guinchada, e a mais nova que ela nem saiu. Ela ficou lá, ela está desmontada ainda. Nós tivemos um primeiro orçamento dela, salvo engano, para reparo de 50 ou 60 mil reais. Conseguimos já trazer esse orçamento para 35 ou 40 mil reais, mas é um investimento grande. Estava com o motor batido, parte hidráulica estragada, tudo, tanto é que ela não está em operação. A de cima, que é a mais velha, é uma heroína, está aí na luta, está podendo fazer todos os serviços que a gente precisa aí. A sede do departamento estava suja, desorganizada, os equipamentos parados por falta de manutenção, falta de ferramenta, não tinha material, muito lixo pela cidade, cidade sem capina, estrada rural sem manutenção, rede de esgoto entupido de hora em hora.
Veículos sem documentos e com grande número de multas por infração ou não identificação de condutor. Dos 40 e tantos veículos que nós temos, eu acredito que só tinham condição de sair dos... Nós saímos no peito porque a polícia não nos parava, só em Matias, uns 6 ou 7. Todos os outros não tinham documento porque tinham algum impedimento anterior e isso impossibilitava a frota de estar rodando. Está tudo registrado, inclusive a gente está acionando a administração anterior para que possa prestar os esclarecimentos com relação a isso. Coleta de lixo. O caminhão de lixo adquirido, ele não tolera a operação da forma como ela é realizada, ele é frágil, e o antigo está cada dia pior, está muito depreciado, a gente já está preparando para poder fazer um investimento na aquisição de novos veículos. O governo do Estado de Minas já abriu uma linha para poder fazer essa doação e nós já pleiteamos 2 caminhões de lixo compactador novos. Com a vinda desses 2 caminhões, a operação que hoje é feita com coleta aqui, transbordo na Paciência, passa a ser feita totalmente coleta aqui e destinação final lá na Vital, que é em Juiz de Fora, onde é feita a destinação do lixo. De cara, com a eliminação do transbordo, a gente deve fazer uma economia de 15 a 16 mil reais mês, mas a gente vai precisar dos caminhões para efetivamente melhorar a nossa operação. A nossa frota municipal, ônibus escolar caindo nos pedaços, ambulância parada, essa aí também não tinha farol, essa aí estava com o motor batendo, esse trator estava parado, esse Santana é um herói, mas está lá resistente, esse caminhão estava com um chassi trincado, essa Kombi estava com a caixa de marcha com problema, esse Uno estava com a porta batida, esse aí teve quase que fazer um outro carro, só não bateram de teto com ele. A Sprinter estava com o motor batido, esse aqui também, que é o carro mais novo da frota, estava com o motor batido. Esse caminhão não tinha a parte de freio, ele já nunca foi lá grandes coisas, mas estava pior ainda. Mas ele é o que está resistindo lá. O caminhão dos bombeiros que a gente tem já estragou a bomba também, nós não estamos conseguindo peça para poder fazer a reposição da bomba. Essa moto niveladora, ela estava com um problema, salvo melhor, na roda. Tinha uma gambiarra lá, quando nós saímos para trabalhar, a roda saiu. Tinha notícia boa, né? Também tinha esse ônibus, encontramos esse ônibus, 0, não é o adequado, mas nós estamos utilizando ele plenamente. Nós não estamos focados no problema, nós estamos focados na solução. O ônibus, pode verificar, ele tem 2 portas, não é adequado ao transporte escolar. Para não perder o ônibus, isolamos uma porta e ele está em funcionamento, 100% operando, nós não vamos perder tempo com isso. A nossa reta escavadeira, que foi ganho, né, do MDA, um programa do governo federal, né, a presidente Dilma tem feito a entrega desses bens diretamente, nós já estamos cadastrados para poder receber agora uma moto niveladora 0, e esse bem já está aí, já está atendendo a nossa comunidade. Isso aí foi no dia do recebimento. Com relação às obras, nós temos alguns convênios e contratos que estão gerando a independência para nós. O parque de exposições já está nos preocupando muito. Foi feito um investimento de 487 mil reais no parque de exposições, e infelizmente o parque de exposições hoje não tem condição plena ainda de uso. Existem algumas inconsistências, alguns problemas lá. A gente está acionando, no primeiro momento, o Estado para poder vir fiscalizar e depois a gente vai estar fazendo um contato com a empresa para que a empresa possa fazer as adequações dos reparos, se houverem. A Praça da Nossa Senhora da Penha, a obra está em fase final. Essa foi uma obra que não tem nenhum problema, ela correu toda certinha. Está na fase final agora de pagamento, a gente não pode fazer nenhuma intervenção nela até que a obra esteja totalmente entregue. Já estamos preparando o padrão, que assim que hoje foi liberado, foi encaminhado para a Caixa, depois de liberação do Ministério, o último pagamento. Assim que liberar, a gente vai colocar o padrão, restabelecer a iluminação dela e instalar uma academia ao ar livre lá. E o asfaltamento de ruas. Existem vários convênios de asfaltamento de ruas e eles estão ou parcialmente executados ou com algum problema na prestação de conta. Os parcialmente executados, existe um compromisso da empresa, acho que na próxima semana, de vir concluir o serviço. Os que estão com problema de prestação de contas, a equipe já está envolvida em tentar sanar para não prejudicar o município. Agropecuária e meio ambiente, a gente tem um morto hoje, que era um horto, né? Ele funcionava no Parque Sul, e agora nós vamos trazer ele para a represa do Monte Alegre. Represa essa, que já não está como estava nas fotos. Se vocês quiserem ir lá hoje para visitar, ela já está limpa, arrumada, né? O pessoal da Verde Vida, que é a nossa terceirizada, deu um choque nela de civilidade lá, ela está toda limpinha. Nós agora pretendemos, se não houver nenhum contratempo, na Semana do Meio Ambiente, fazer uma invasão dela com a nossa comunidade. Devemos fazer alguma atividade lá. Vamos instalar uma academia ao ar livre, esse espaço vai ser destinado à prática esportiva,
né, lúdica e educacional. As estradas vicinais, nós começamos a fazer as intervenções, começamos a fazer algumas recuperações em parceria com o Departamento de Obras, e o Parque de Exposições, voltar aqui, infelizmente o nosso Parque de Exposições é até uma coisa que depois a gente vai estudar, e se possível for, eu gostaria de retomar essa casa, né? Nós tínhamos lá um palco e um pavilhão, esse palco e esse pavilhão muito úteis, e que tinham inclusive nomes e tinham homenagens, eu acho que é um desprestígio, foi tudo simplesmente suprimido. O nosso Parque de Exposição hoje não tem nem banheiro e nem lugar para pôr gado. É só um grande pátio, né? Então a gente quer, num curto prazo de tempo, restabelecer a condição de acolhimento do nosso Parque de Exposição, né? E, acima de tudo, retomar aquilo que estava registrado lá, que mesmo que não tenha mais efetivamente aquela obra, porque ela está inadequada, eu acho que é um desrespeito à memória da nossa cidade suprimir as placas de identificação daquilo que efetivamente tinha. Então a gente vai querer retomar isso. E se efetivamente voltarmos com o pavilhão, ou no local, que eu acho pouco provável, ou no local que foi destinado, a gente trazer a essa casa a possibilidade de reconduzir esses nomes para que a gente possa manter vivo o reconhecimento que já foi feito naquele espaço lá. O pavilhão do gado, ele era todo feito em alvenaria, coberto com telhas, né? Essas telhas eram o antigo grupo do banheirinho, foi feita uma recuperação material de primeira, infelizmente hoje não tem nem resquício desse material. O local destinado às vacas hoje, ele está numa parte bem acima do Parque de Exposições, e é só uma grande área. Para a exposição a gente vai ter que contratar tenda, colocar lá os retireiros, os produtores num ambiente ruim, não tem banheiro, não tem lugar para dormir, não tem um lugar para eles se confraternizarem, né? Mas é uma situação que a gente com certeza vai reverter num curto prazo de tempo e, acima de tudo, dar a condição desse evento acontecer de uma forma mais eficiente. Na assistência social, a gente passou por uma melhoria na infraestrutura dos equipamentos existentes, tanto no departamento como no CRAS, né? Uma otimização, racionalização dos vários transportes, conseguiu, sem deixar de atender, conseguiu-se até no primeiro quadrimestre uma redução de 65% no volume de vale transporte que estava sendo doado lá. Mérito da equipe que conseguiu acolher, atender e economizar, né? Passamos a ser mais eficientes. Fizemos aí, em parceria com a educação, a adesão ao Pronatec, o Programa Nacional de Qualificação Técnica, né? No curto prazo de tempo a gente vai ter alguns cursos aqui de profissionalizantes para a nossa comunidade, e também ao Minha Casa Minha Vida. Já assinamos, pleiteamos 60 casas, o governo do Estado de Minas já nos chamou para pactuar 30, e esperamos que efetivamente a gente tenha a condição de fazê-las de acordo com a transferência de recurso do órgão federal, que vai vir parte diretamente federal e outra eu acredito que venha via Estado. E parceria com o Departamento de Saúde para a regulação de suprimentos alimentares e leite. Um volume muito grande de leite, de suplementos que está sendo dispendido. Não é fazer a questão do volume, só que esse estava sendo distribuído de uma forma sem critérios. Qual que é a nossa proposta? Estreitar com o Departamento de Saúde para que dentro do serviço de puericultura, com os pediatras, a gente consiga atender melhor, dando algo mais do que um pozinho para poder fazer uma mamadeira. A gente tem condição de acompanhar, de fazer um trabalho até com a agricultura familiar, com outro tipo de alimento, para a gente efetivamente estar atendendo melhor e dando uma qualidade melhor de vida para essas pessoas. Na cultura, nós encontramos a biblioteca deslocada, né? Eu acabei não colocando aqui, mas o teto do Centro Cultural está caindo, só não caiu porque tem uns trilhos lá segurando, e porque Deus é bom, porque se do contrário ele já tinha caído todo, né? Os livros estão todos jogados ainda, amontoados. A gente já vai agora pedindo autorização para a União, porque é um imóvel ainda da União, tal como sendo feito, para a gente fazer uma intervenção urgente para restabelecer o telhado e efetivamente ter condição de acolher de novo a biblioteca lá e até o Departamento Municipal de Cultura. A Capela do Rosário também com algumas depredações. Nós herdamos um projeto de recuperação da área, estimado em aproximadamente R$450 mil. O projeto já veio todo, assim no início do mandato nós recebemos ele aprovado. Diga-se de passagem, um projeto de excelente qualidade, que nós encaminhamos ontem para a Secretaria de Estado de Cultura, pleiteando o recurso, e existe uma possibilidade grande de nós sermos contemplados e fazermos uma intervenção naquela área. O ICMS cultural, pela falta da remessa dos documentos no ano passado, nós vamos perder mais dinheiro no próximo ano, porque nós não vamos ter o ICMS cultural que a gente tem, mas já estamos fazendo um trabalho para já no próximo ano retomar com gás, que a atividade cultural, inclusive, está mais intensa, né? O departamento está com uma sede provisória e o Conselho do Patrimônio está inativo. A gente tem aí a perspectiva da Copa, né?
Foi feita uma parceria, ainda que meio informal, com a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, que já fez inclusive algumas intervenções lá junto com o proprietário, algumas até desastradas em relação ao pavimento, né, para a gente ter condição efetivamente de poder sediar, conjuntamente com o Juiz de Fora, uma das seleções funcionando como base camp. O circuito do Caminho Novo também foi reativado de uma forma muito viva, né, e participamos com uma apresentação que inclusive movimentou todo o salão, né, no Salão Mineiro de Turismo em Belo Horizonte esse ano. O nosso pessoal foi para lá e deu o show. Na informática a gente encontrou equipamentos ruins, redes e softwares que não nos atendem, um número muito grande de acessos não autorizados ou remotos, ou seja, tinha muita gente que de fora estava acessando o nosso sistema, dando pau, corrompendo arquivo. Começamos a fazer. O nosso site também passou por esse hackeamento, né? Até o e-mail eu coloquei ali, porque curiosamente o e-mail lá é webmiau. Né? Então nós vamos tirar esse webmiau e passar para alguma... É sério, pode procurar lá a fatura, qualquer e-mail que você imprimir da Prefeitura vai sair lá, webmiau. Nós vamos passar para um outro provedor de e-mail, inclusive porque esse aí está com a capacidade pequena de armazenamento. No jurídico nós temos 125 processos ativos, alguns projetos de lei que essa casa inclusive devolveu para nós já começamos a pedir a retomada da apreciação ou a sua supressão. O descumprimento da liminar do transporte, que já foi equacionado também. Tínhamos um problema lá que eu tomei a decisão unilateralmente de rescindir, porque tinha um convênio com uma empresa particular pagando um aluguel de R$ 1.600 para ela por mês. E ela tinha como compromisso contratar gente de Matias e pagar as pessoas, o que é justo, e os impostos. Ela tinha gente de Juiz de Fora, tinha de Matias também, tinha gente de Juiz de Fora, não pagava o salário, não registrava ninguém, não recolhia as contribuições. Além disso, eu entendo que é uma situação complicada porque tantos outros empreendedores na cidade gostariam de ter um aluguel pago, né? E a gente acaba pagando para alguém de fora, efetivamente, mês a mês, ter o lucro e não estava dando nenhum retorno no município, porque nem o salário das pessoas estavam sendo pago. E a inércia do município com relação à dívida ativa. Está acabando, tá, gente? Segurança pública, como eu disse, não é responsabilidade nossa, mas a gente intervém. Tanto o quartel da PM em situações precárias, né? Os veículos da PM estavam tendo que brincar de Lego, a gente desmontava 2 para montar um, né? Todo dia tinha que fazer um engate lá. A Blazer não tinha condição de funcionar, os 2 palhos estavam quebrados, a L200 continuou quebrada, a Ranger continuou quebrada. Nós perdemos, na época tinha um Monza, a Tornado, que é a moto que está rodando. Então a gente tem uma desarticulação muito grande, o município sempre foi parceiro. A época que nós conseguimos trazer a companhia de polícia para cá, nós tínhamos um efetivo de aproximadamente 50 e poucos policiais, hoje nós estamos com praticamente 30, ainda assim 8 a menos, porque são 4 na cadeia e 4 no posto fiscal, né? Começamos a fazer agora uma parceria com a polícia, né? Mesmo com reduzido efetivo, ela está fazendo aí as abordagens das pessoas, encaminhando algumas pessoas com conduta duvidosa para casa, levando até em casa, né? Não está adiantando prender porque não está tendo nem espaço efetivamente para poder fazer a prisão, mas a gente está fazendo um trabalho educativo. Já foi feito um pleito do comando da PM para poder melhorar a iluminação e limpeza de alguns pontos que são serviços de concentração de drogas e o problema do efetivo. Um novo tempo, uma nova história. A gente está começando, né? E esse nosso movimento já está atraindo gente. Esse aqui é logo depois do posto fiscal, é um empreendimento privado que já está se instalando. São 1.800 metros quadrados de obra, é um galpão, é a primeira fábrica de móveis de grande porte de Matias com um showroom, né? E contíguo a isso a gente já tem feito também. Já estive no INDE, já estive diretamente até com o governador Antônio Anastasia. A gente já está fazendo uma articulação para, junto com a iniciativa privada, identificamos algumas áreas e estamos tentando fazer a atração de algumas empresas para o município, né? As sinalizações são muito favoráveis, mas existe todo um ambiente agressivo que é de outras cidades também tentando pegar esses mesmos empreendimentos. Estamos nos esforçando. Desculpa ter cansado vocês, mas eu aproveitei esse momento, considerando que a primeira parte era muito mais árdua, para poder fazer uma apresentação pontual daquilo que a gente vem fazendo, né? No próximo quadrimestre a gente espera já ter resultados mais efetivos, uma atuação mais pujante. Obrigado, presidente, por ter me permitido exceder até do meu tempo, né? Obrigado aos demais vereadores, né? Então a gente está à disposição para qualquer questionamento, qualquer consideração, e em breve a gente volta para poder trazer mais boas novas, com certeza, né?
trabalhando com o que temos e dando os resultados que a nossa comunidade precisa. Muito obrigado. Não havendo nenhum cidadão inscrito, nenhum cidadão fez a sua inscrição prévia, eu, inicialmente, agora, dando sequência, eu passo a palavra aos colegas vereadores, caso não queiram fazer uso. Presidente. A palavra, vereador Marcos Martins. Senhor presidente, boa noite aos nobres pares, ao excelentíssimo senhor prefeito, vice-prefeito, muitos diretores de departamentos aqui, a comunidade presente. Esses dados, presidente, trazidos aqui pelo prefeito, é muito preocupante. A gente está vendo que possivelmente só 1% de investimento aqui no município, mas a gente, em contrapartida, está vendo o esforço dele, o esforço da equipe em modificar essa situação. Eu fiz aqui algumas anotações, algumas ponderações. Eu acho que, de fato, só uma, até a gente já discutiu aqui na casa, que é uma situação que é constrangedora e que a gente não pode deixar que isso aconteça. Quando o senhor falou daquela permuta lá do terreno da escola do Monte Alegre. A gente já até trouxe o assunto aqui para casa. A gente viu que foi de forma irregular, não passou aqui pela casa essa permuta, colocou num terreno plano, levaram para um outro terreno que não tem explicação por que foi feito aquilo lá. Então eu só gostaria de saber até do prefeito, porque nós já até passamos aqui para o departamento jurídico da casa para ver se teria alguma solução para que, ao contrário do que foi dito por Vossa Excelência, que vem do município gastar, se a gente poderia tentar retornar esse terreno aqui para o município numa forma jurídica, tendo em conta que aparentemente o processo já até foi analisado aqui pela nossa equipe jurídica, que ele pudesse retornar, que fosse desfeito essa permuta que foi feita pela administração passada, para que o município não possa sofrer ainda mais, pagar de novo pelo que já tinha sido lá atrás requerido por Vossa Excelência. Então essa é uma pergunta que eu gostaria de deixar, e só para fechar, para Vossa Excelência possa estar respondendo se teria condições ou não da gente de não penalizar ainda mais aqui os nossos munícipes. Até uma provocação aqui do vereador Carlos Lopes, eu não pude deixar, eu estou vendo aqui o nobre companheiro Justo Dorico, também nós passamos aqui por muitos momentos, e o nobre colega aqui, ele falou, o seu partido acabou com a cidade. Então eu falei, eu não posso deixar aqui de responder, está aqui o presidente, o atual presidente aqui também do meu partido, eu sou Itamar, eu vou até usar aquele jargão, data vênia, eu vou discordar de Vossa Excelência, porque a gente viu, pelo que foi apresentado aqui pelo prefeito, está aqui o nobre colega, ex-companheiro aqui de bancada, Gilson Dorico, que não me deixa mentir, a nossa luta, ela foi grande. A gente viu que a administração desse senhor, do ex-prefeito, que eu não quero aqui nem gastar de citar o nome, ele parece que a cidade ficou parada, virou uma cidade fantasma. Então, ela retrocedeu, pelo que foi deixado pelas administrações anteriores, pela administração do Carlinho, pela sua administração, parece que a cidade, foi demonstrado que a cidade parou. Então, pelo que eu pude ver da apresentação aqui do Zé Carlos, da Lília, a retomada de investimentos, que Vossa Excelência está procurando, a parceria com o governo federal, com o governo estadual, com os deputados que podem ajudar aqui, tanto estaduais quanto os deputados federais. Então, a gente vê aqui num diagnóstico do problema a serem resolvidos, e tomara que sejam resolvidos, e eu como já conversei no gabinete com Vossa Excelência, também me coloco à disposição
eu acho que o meu partido também colocando à disposição para fazer essa parceria pelo bem da cidade, ser conjunto, como a gente dizia lá na campanha, que independente de quem ganhasse, a gente teria que unir forças para tirar o atraso que ficou, né, no passado. E eu pude perceber que uma das principais preocupações é a queda de receita e a consequente falta de dinheiro para investimentos aqui na cidade e, consequentemente, também esse problema que a gente está tendo com a folha de pagamento. O sucateamento dos espaços físicos e dos bens, como foi demonstrado, como a gente teve essa outra ação inédita desse novo governo de Vossa Excelência, que a gente teve aquela conferência na sexta-feira, que são legislações que estão atrasadas, o código de postura, fazer um plano diretor, o código de obras, são ações que vai ter que ter parceria aqui estritamente com a casa, a reestruturação administrativa, os planos de carreira, tanto da educação quanto de todo o setor público, dos servidores. E um dos principais também gargalos estava na educação e na saúde. Eu pude estar presente como membro do Conselho da Educação. Eu até vi aqui a apresentação lá com a diretora do departamento, a Giovana, foi lá no Luci, aquela explanação de como está, né, caótica a situação do município. A gente vê as quedas no IDEB que vem ocorrendo, a falta de investimento na estrutura física e ainda, como foi dito, essa questão de trazer, de municipalizar aquela escola lá de Sedofeita. Então, por tudo isso, era só são essas questões que eu queria ponderar e deixar aqui registrado, né, esse apoio, porque a gente vê que, de fato, Vossa Excelência está por dentro do assunto, coisa que eu creio que o outro administrador não estava, tanto é que deixou o comando da cidade em outras mãos. A gente travou uma luta interna, dentro do partido, porque a gente lá atrás, a gente já previa o que estaria acontecendo, o rumo que o governo iria tomar, então nós tentamos ainda intervir. Mas como o prefeito e a sua tropa de choque, ele nos blindou, né, nos tirou também de mudar do que a gente propôs lá atrás na administração, como a gente foi blindado. Teve aquele tumulto todo, até que ele saiu, porque chegou, né, numa esfera que ele seria expulso do partido, a realidade é essa. Então, eu só quero deixar, além dessas ponderações, externar aqui a minha parceria para que a gente possa fazer dessa cidade, voltar a ter uma cidade próspera com investimento. A gente até fala, né, por aí que teria mais 2 Parque SUS de investimento para que a gente possa retomar e a nossa meta principal, como Vossa Excelência, como gestor público, nós como homens públicos, que fomos escolhidos democraticamente para estar representando a nossa cidade, é que a gente possa fazer sempre o melhor, independente das colorações partidárias, que a gente possa unir pela cidade, como fala aqui o vice Perotinha, que é o PMB, que é o partido Matias Barbosa, que a gente possa efetivamente retomar o crescimento aqui da nossa cidade. Então, o fechamento era só essa questão de retornar aquele terreno, essa permuta que foi feita, pelo que a gente já constatou irregular, que possa voltar sem o município sofrer ainda mais. Só isso. Vereador Marcos, antes de passar a palavra para o prefeito, com relação especificamente a esse tópico da permuta do terreno lá do Complexo Educacional Vista Alegre, Monte Alegre, sabemos que o processo estava arquivado, foi pedido desarquivamento por parte do prefeito, da prefeitura, foi nos enviado uma cópia, pedido inclusive do vereador Carlos Lopes. Eu acho que é um trabalho conjunto do Executivo, do Legislativo, onde inclusive o Carlos Lopes fez um ofício, nós enviamos para o Departamento Jurídico, porque de fato, não vou dizer na calada da noite, mas a coisa foi feita uma permuta sem passar pelo crivo do Legislativo. Isso é previsto na lei orgânica. Então, nós sabemos que entre aspas, a irregularidade foi feita. Agora, a consequência, eu acho até que agora voltar não tem jeito, porque já tem prédios lá. Então não tem como construir, derrubar, acho que não tem como.
mas que alguma penalização tem que ter. Eu acho, eu vou dizer, é um trabalho paralelo. O Executivo está fazendo, com certeza está fazendo, o Legislativo está fazendo também, que está no Departamento Jurídico para a gente verificar agora e apurar as responsabilidades. Agora vai ter que apurar as responsabilidades. Eu vejo só, eu vou passar a palavra para o prefeito, eu acho que um trabalho, percebe-se que foi um trabalho árduo em apurar toda essa situação. Eu acho que muito mais árduo ainda vai ser dar segmento nas coisas aí, consertar essas coisas, como foi, Vossa Excelência percebeu aí, pela explanação, quanta coisa está... Estou abismado, mas eu acho que para se apurar isso foi árduo, para conseguir consertar mais árduo ainda. Mas eu queria só fazer essa intervenção, Vossa Excelência colocou com muita... foi muito bem pontual nessa colocação, mas eu queria fazer referência que o projeto já está com o jurídico também, para tentar ver qual a forma de conduzir isso. Bom, vereador, com relação à permuta, eu também não concordo, porque já havia sido feito um decreto, havia emissão de posse, então o município já era titular. Se o município era titular, quando se trata de alienação de bem, a casa teria que ter conhecido. Porém, esse procedimento ocorreu todo dentro do judiciário, tem uma sentença homologando. Tem que fazer uma análise agora, efetivamente, se caberia algum tipo de ação para poder ver se houve prejuízo, o tamanho do prejuízo, e aí, no caso, buscar a responsabilização daqueles que deram causa a essa questão. Considerando o projeto pronto, não daria hoje, já em virtude do arruamento feito e já de uma edificação de grande porte lá, contemplá-lo ali, porque teríamos que refazer todo o projeto da mesma forma e talvez tivéssemos que, considerando as quadras, realocá-lo de forma segmentada. Então, meu entendimento, a forma como estamos conduzindo, é mais fácil e produtivo pegarmos a área que temos e implantar o projeto da forma como está ali. Nas considerações de cunho partidário, eu não vou entrar em nenhuma discussão, a minha questão aqui é meramente expositiva. Eu só posso te dizer o seguinte: quanto maior o problema, maior vai ser meu resultado. A gente vai, e aí a gente fala, inclusive essa casa, sozinho não dá para ir não, eu preciso muito do apoio de vocês aqui, agradeço a manifestação pública de apoio, preciso muito, né? Algumas decisões como essa do IPTU muitas das vezes são mais duras de serem tomadas, mas são necessárias, mas nós estamos muito focados agora no resultado, né? Até agora, né, a gente perdemos muito tempo com o diagnóstico, né? Chega de diagnóstico, está todo mundo intimado a pôr a mão na massa, né? Eu faço questão e estou pedindo, estou tendo adesão. O secretário tem que participar de tudo, tem que saber de tudo, tem que conhecer de tudo, tem que saber o que acontece na outra secretaria. E esse é o resultado que a gente vai perseguir. Com relação a essa questão do que o município andou para trás, é tempo agora de escrever uma nova história. O Carlinhos teve condição de dar esse pontapé inicial, eu tive condição de, num mandato, fazer muita coisa com aquilo que tinha sido plantado, né? Passamos por uma entre-safra aí, mas é momento da gente plantar de novo e, acima de tudo, entender que a cidade vai crescer, a cidade vai voltar a ser protagonista, que nós somos bons, né? Que nós temos capacidade de ainda ser melhor e que o nosso foco, o nosso empenho vai ser efetivamente de fazer essa transformação acontecer. Não é fácil, tem uma série de condicionantes, uma série de fatores, mas a gente está muito empenhado, muito focado nisso. Isso muitas das vezes tem até nos tirado um pouco da circulação, muitas das vezes as coisas não estão muito aparentes por conta disso. Essa própria questão da escola, considerando que já é uma situação consolidada judicialmente, não caberia mais para a gente perder tempo esperando para discutir se vai ou se não vai. Temos o terreno, temos o recurso, ajustamos o projeto, vamos entregar a obra à comunidade. Se houver uma responsabilização, também entendo que não foi correto, mas a gente vai buscar juridicamente, se houve e tudo mais, mas não é o nosso foco. Sabemos que isso existe, que precisa receber atenção, né? Mas volto a falar, a dificuldade vai nos dar a condição de depurar e de entregar um resultado diferenciado ao final dos 4 anos que nós recebemos. E essa convocação, e agradeço publicamente a reiteração e a manifestação de apoio, que para nós é importantíssima, né? Para a gente demonstrar a unidade. Registros também que a gente ainda não tem nenhum tipo de postura agressiva contrária aqui nessa casa, muito pelo contrário, as coisas estão fluindo de uma forma muito produtiva,
né? Mas é preciso fazer esse registro dessa manifestação pública. E a gente está à disposição, eu vou tomar tempo, vou pedir para vir aqui outras vezes na Câmara, para a gente poder explicar, para a gente poder conversar, para as pessoas poderem entender, mas acima de tudo, para sempre, quando eu vim fazer isso aqui, muito mais também é um chamamento para vocês entenderem, para vocês participarem, para que vocês possam ter conhecimento das coisas que estão se passando, né? As questões partidárias, políticas, eu falei no início, eu não vou fazer incursão. Daqui a 4 anos a gente vai ter o fórum específico para poder tratar dessa questão. Agora o foco é fazer a cidade retomar o seu caminho. Nós ainda somos, com todas essas dificuldades, Matias Barbosa é disparado a melhor cidade em termos de recurso e qualidade de vida. A gente precisa melhorar a relação recurso-benefício para a comunidade. E a gente vai ter condição de fazer isso. Nós estamos empenhados. Volto a falar, a minha equipe é muito boa. Então a gente vai conseguir, né, efetivamente dar o resultado que a gente quer. Pela ordem. Com a palavra, vereador Evandro. Eu quero aqui saudar ao presidente desta casa, quero também saudar aos nobres pares aqui conosco, e quero também saudar o senhor excelentíssimo prefeito dessa cidade. E também quero estar dando a saudação, né, à plateia aqui que nos assiste e a todos. E eu queria também aproveitar esse momento ao senhor excelentíssimo para dar os parabéns pela atuação e também pela sua equipe, que a gente vê que está trabalhando com muita fibra, com muita garra, para manejar a cidade, né, apertando do lado, apertando do outro, para tentar aí manter essa cidade na ordem. E eu creio que, né, com essa equipe competente, eu creio e confio e tenho a certeza que esse trabalho é só começo e vai muita coisa acontecer aí. É só isso. Eu queria desejar uma boa noite também a todos e dizer que o excelentíssimo prefeito e toda essa equipe estão de parabéns, trouxeram aqui para a gente informações muito valiosas e, infelizmente, eu acho que somos poucas pessoas. Tem tanta gente lá fora que gostaria precisava dessas informações e não estão aqui no momento. Mas, da nossa parte, a gente vai estar repassando isso para a população lá fora, as pessoas que convivem com a gente todo dia, que fazem perguntas. Então foi muito enriquecedor para nós e que nós vamos levar isso às outras pessoas. E eu só quero parabenizar a todos mesmo e agradecer. O vereador Pedro Adélio, você disse uma coisa muito pontual. Acredito que a comunidade matiense, tão logo ficar com tanto conhecimento da real situação em que a administração encontrou, vai realmente ver a coisa. Acho que não sei qual é o projeto do prefeito Joaquim, dar publicidade na real situação encontrada, mas eu acredito que isso aí com certeza não vai ficar fechado dentro das 4 paredes, né? Com relação a você, prefeito, disse com relação ao parcelamento do IPTU, projeto de lei, parece que hoje passou pela última comissão. Eu acredito que amanhã, na reunião ordinária, vai estar sendo apreciado pelo menos na primeira votação. Você fez uma colocação, eu acredito que o departamento de obras lá, gerenciado pelo nosso Alexandre, tem vários heróis. Vê ali o departamento de transporte, né, pelo Alexandre. O Santana é o herói mais antigo, mas tem vários heróis aqui, né? E o Marquinhos se referiu a assunto feito com relação à pergunta. Um outro assunto, Marquinhos, vereador Marcos, foi na área de saúde, a reterritorialização, que na realidade passou aí, tá, todo mundo, nós fomos igual o marido traído aqui, vieram aqui pessoas de Juiz de Fora e falaram, e na realidade no fim não existiu nada disso. Foi de fato o conto do marido traído. Toda essa casa foi traída. Trouxeram pessoas, pagaram assessoria, vieram aqui, explanaram e todo mundo acreditou. Mas, prefeito, não tendo nenhum outro colega querendo falar, eu gostaria só de ratificar o que reiteradas vezes já falamos, Vossa Excelência, que essa casa está à disposição da administração e de toda a sua equipe de governo.
para tratarmos de assunto aqui que envolve a comunidade de Matias. Nós, enquanto gestores e agentes políticos, temos que ter o foco no foco do cidadão, ou seja, naquilo que melhora a qualidade de vida do nosso município. É verdade que aqui nessa casa existem pontos de vista diferentes, mas eu posso te garantir, com 100% de certeza, que todos os vereadores querem ser parceiros da administração em ações em favor do povo de Matias. Então, toda vez que Vossa Excelência, nosso querido vice-prefeito Pelota, Nori, chefe de gabinete e toda a sua equipe de governo precisar dessa casa, nós estamos à disposição para tratar de assunto que esteja envolvido aí a comunidade. Então, finalizando, eu gostaria de parabenizá-lo, a sua fala, da Lília, do Zé Carlos, pela exposição, com certeza, esse diagnóstico, ele foi trabalhoso para se chegar a apurar, até para a gente chegar às coisas, apurar o que é errado é muito difícil, e mais ainda, essa árdua tarefa aí, da gente colocar as coisas no trilho. Então, senhor prefeito, quero parabenizá-lo, essa casa está à disposição, eu sou testemunho de que a sua vontade sempre de estar dando a transparência, trabalhando e às vezes ouvindo aí críticas indevidas, críticas infundadas, críticas improcedentes. Mas nós, enquanto a gente nos propõe a essa vida pública, a gente recebe isso. Mas com certeza a comunidade matiense saberá no final, no frigir dos ovos, no final do mandato, saber como é que a coisa foi conduzida de uma forma responsável, criteriosa. E eu também gostaria de estar parabenizando a toda a sua equipe de governo. Hoje aqui, ó, a grande parte presença dos seus chefes de departamentos, isso vem cada vez isso confirmar o comprometimento dessa equipe de governo e melhorar a situação da nossa comunidade. Então, de minha parte, eu gostaria de parabenizá-lo e toda a equipe de governo, que seja extensivo a todos eles, que com certeza, como Vossa Excelência diz, o trabalho não é único, o trabalho é de equipe. Passo a palavra. Então, e para as conclusões finais, gostaria que palavra com Vossa Excelência. Bom, senhores, eu reitero o agradecimento e reitero a colocação de que o que nós fizemos foi só uma apresentação situacional, o que temos, e agora em breve a gente vai vir efetivamente já com ações, com os resultados. Conhecer o problema é necessário para a gente deflagrar as ações, né? Tudo isso que está sendo feito é um trabalho que é construído a várias mãos, né? Eu detenho a titularidade do mandato, mas o exercício do mandato é feito por todos nós, da mesma forma os vereadores, né? Tudo tem o seu tempo, as críticas servem como um depurador natural, a gente cresce com elas, a gente não tem dificuldade efetiva de estar convivendo com elas, elas na verdade nos dão a condição de melhorar, de aprimorar, de errar, de constatar o erro, né? Porque nós somos também passíveis de erro, e esse é o nosso comprometimento, essa é a nossa preocupação, a preocupação às vezes de dar vazão a isso. Eu fui vítima disso na transição do mandato e de folhetins que era muito mais depreciativo que informativo. O dinheiro lá não é meu, então eu não tenho obrigação nem condição de ficar fazendo isso como uma forma corriqueira. Isso já é uma situação que está passada. Trazendo essa casa, eu entendo que eu trago a comunidade, fica acessível a todos e fica à nossa disposição para poder mostrar. Embora o nome transparência gere um certo calafrio na gente, a gente cumprindo a determinação da legislação federal, quem quiser ver esse e todos os outros dados da administração, já está disponível no site da Prefeitura, portal da transparência, é só clicar. Contabilidade já está em tempo real. Quer dizer, nós estamos fazendo um esforço muito grande. Eu tive em Belo Horizonte a subcontroladora do Estado, estamos fazendo adesão ao programa do Estado, programa federal, licitamos um software que nos permite a divulgação das informações, todas as informações relativas às contas. Se ainda não está atualizado, é questão de 2 dias, que é questão só de alimentar. Tudo o que acontece na Prefeitura, né, não é vantagem, é obrigação, eu só estou relatando, já está aqui no portal da transparência. Tá? Mérito, esforço, de novo, da minha equipe, que envolvida, comprometida, já está disponibilizando esse conteúdo. Aqui não está linkado, é só a página que está
disponível ali, mas quem quiser ter acesso às informações que eu passei, que o Zé Carlos passou e outras mais, vão estar disponíveis, né? A gente vai melhorar futuramente o visual do nosso site, que vira e mexe, ele é hackeado, tem alguns problemas, mas o seguinte, o importante é o seguinte, o conteúdo já está lá, né? Obrigado, senhores vereadores, presidente, vice-secretário, demais vereadores, companheiros de administração, comunidade. Tá? Fica aqui o registro do nosso comprometimento e envolvimento e a gente vai efetivamente conseguir avançar. Uma boa noite a todos vocês e que Deus nos abençoe, que cada vez mais a gente consiga vir a essa casa e apresentar resultados. Reitero, o tamanho do nosso problema vai dar também o tamanho do resultado que nós vamos colher. E vai ser muito maior, podem ter certeza. A própria territorialização do PSF, que você citou, diferentemente da outra vez, foi feito por uma equipe de fora. Nós fizemos uma reterritorialização agora. Quem fez foram os agentes, que é quem está na rua, que é gente nossa, que é nosso pessoal, que é quem sabe, que é quem bate nas portas. E é esse o nosso sentimento, de fazer com o nosso pessoal, e a gente vai conseguir. Muito obrigado novamente, agradeço pelo espaço, né, e peço vênia para, de tempos em tempos, poder estar vindo aqui, usar esse espaço privilegiado para ter esse contato com a Casa Legislativa e para explicitar para a população o que a gente está fazendo e muito obrigado. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada final dos seus vereadores. Carlos Antônio de Castro Lopes, Evandro José Clóvis, João Fernando de Assis Cipriani, Joaquim Benedito de Almeida, Marcos Martins, Otávio Júlio Gonçalves Filho Presente, Pedro Adélio Viana, Renato Augusto Alves Ribeiro e Rita Edith de Oliveira Fernandes. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. Boa noite a todos. Carol, um abraço, Você vai, conta comigo. Isso, nós estamos juntos. Aguenta, futuro.